Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, continuamos falando sobre Deus que revela o seu nome. No nosso último programa, nós vimos que, ao revelar o seu nome, Deus revela ao mesmo tempo a sua fidelidade, que é de sempre para sempre. É uma fidelidade que valeu no passado, eu sou o Deus de teu pai, mas que vale também para o futuro, eu estarei contigo. Essa revelação do nome de Deus está no capítulo 3º do livro do Êxodo. Deus que revela o seu nome como eu sou, revela-se também como Deus que está sempre presente junto ao seu povo para salvá-lo. No parágrafo 208, nós vimos, diante da presença atraente e misteriosa de Deus, o homem descobre a sua pequenez. Sabem, meus queridos, é muito importante que a gente retome a experiência do sagrado. Muitas vezes nós perdemos o sentido do sagrado. É muito bom que a gente esteja à vontade na igreja, que a gente esteja ali como quem está em família. Mas muitas vezes nós simplesmente ignoramos que nós estamos na casa de Deus, numa casa de oração. A bagunça, a algazarra é tão grande em determinadas ocasiões que nós não consideramos realmente o sagrado que está ali. Essa experiência do sagrado é muito profunda na Bíblia, porque diante do sagrado o ser humano reconhece a sua própria indignidade. Então, quando Moisés tem a experiência de Deus diante da sarça ardente, ele tira as suas sandálias e cobre o rosto, porque ele sabe que a terra que ele está pisando é terra santa. Quando Isaías, ainda jovem, ele tem a sua experiência de Deus no templo de Jerusalém, ele vê o templo se transfigurar. De repente, o incenso se torna numa fumaça que enche todo o templo. As cortinas do santuário se tornam como que as franjas do manto de Deus que está sentado no seu trono. Aquelas figuras aladas que ornamentavam o templo adquirem vida e voam na sua direção, e ele ouve a voz de Deus, né? Quem irá por nós? Isaías tem a experiência da sua própria indignidade. Ai de mim, eu sou um homem pecador e habito no meio de uma geração pecadora, e no entanto os meus olhos contemplaram o Senhor dos Exércitos. Eu vou morrer. Isso está no capítulo 6 de Isaías, versículo 5. E o próprio Pedro, diante dos milagres de Jesus, ele se afasta dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. No entanto, ao mesmo tempo, porque Deus é santo, Deus pode perdoar o ser humano. No livro de Oséias, capítulo 11, versículo 9, nós vemos essa expressão tão bonita: não me deixarei levar pelo calor de minha ira. Eu sou Deus e não um ser humano. Sou santo no meio de ti. E na primeira carta de São João, capítulo 3, versículos 19 e 20, São João vai dizer: com isso nós vamos tranquilizar o nosso coração na presença dele. Se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. E assim nós chegamos ao parágrafo 209. Por respeito à santidade de Deus, o povo de Israel não pronuncia o seu nome. E isso até hoje. Na leitura sagrada, o nome revelado é substituído pelo título Senhor, Adonai, em hebraico, Kyrios, em grego. Então, é muito interessante, a nova tradução da Bíblia da CNBB, ela toma todo cuidado nesse sentido. Toda vez que aparece o chamado tetragrama sagrado, as 4 letras sagradas, YHWH, que representam o nome de Deus, eu sou aquele que sou, a Bíblia da CNBB traduz em caixa alta o Senhor. O Senhor. Subentendendo que por trás de o Senhor, que é Adonai,
está, na realidade, o nome de Deus. Na leitura, então, da Sagrada Escritura, esse é o nome revelado. E é com esse título que será aclamada a divindade de Jesus. Jesus é Senhor. Então, nós precisamos também ter muito presente que a própria palavra Senhor, na língua portuguesa, ela é um pouco amaciada, digamos assim, porque tem o senhor presidente, o senhor deputado, o senhor Francisco e o senhor Jesus, como se todos fossem senhores da mesma maneira. Mas, biblicamente, dizer que Jesus é o Kyrios, o Senhor, é dizer que ele está no nível divino. E chegamos ao parágrafo 210 do nosso catecismo. Deus de ternura e compaixão. Depois do pecado de Israel, que se desviou de Deus para adorar o bezerro de ouro, como nos é narrado no capítulo 32 do livro do Êxodo, Deus ouve a intercessão de Moisés e aceita caminhar no meio de um povo infiel, manifestando assim o seu amor. Êxodos 33, 12 a 17. Aliás, eu até costumo dizer que a história sagrada é a história da fidelidade de Deus e da infidelidade do seu povo. Deus tinha revelado o seu nome, tinha tirado o povo da terra da escravidão, estava preparando com Moisés os 10 mandamentos, e quando Moisés desce do monte, o que ele encontra? O povo já voltado de novo para o paganismo. Mesmo assim, Deus ouve a intercessão de Moisés e aceita caminhar no meio do seu povo, que era infiel, manifestando assim a sua misericórdia. A Moisés, que pede para ver a sua glória, Deus responde: farei passar diante de ti toda a minha bondade e proclamarei o meu nome, Senhor, na tua presença. O Senhor passa diante de Moisés e proclama: o Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Moisés confessa então que o Senhor é um Deus que perdoa. Êxodos 34, 6 e 9. Interessante como a vida de Moisés tem muitas coisas para nos ensinar. Como Deus escolhe os seus enviados da forma e de lugares os mais inesperados. Quem imaginaria que o filho do faraó, pelo menos o filho da filha do faraó, né, criado pela filha do faraó, seria, depois que foi preservado das águas do Nilo, estava sendo preparado para ser o grande libertador. E a própria história de Moisés vai mostrar como Deus tinha uma intimidade com ele única. E, no entanto, apesar de tudo isso, Moisés não entrou na Terra Prometida. Ele a avistou do alto do Monte Nebo. Isso para nós deveria ser profundamente instrutivo. O Senhor passa então diante de Moisés e proclama: o Senhor Deus misericordioso, Deus clemente, paciente, rico em bondade e fiel. E Moisés confessa então que o Senhor é um Deus que perdoa. E nós queremos também aprender a ter esse coração misericordioso como o nosso Deus, que é rico em misericórdia. E é por isso que nós sempre de novo rezamos pedindo esta graça. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém.